Eu não, Sabrina. Oi. Alô? Olá, Sabrina. Olá a todos que estão ouvindo aí, paz e bem. Então, nossa mediadora, a partir de agora, vai dar assim, o start nessa live, né? Nesse momento, nessa live 02, esse momento tão especial para todos nós, de partilha, de conversa, de tanto aprendizado, conhecimento. Então, é com você, Sabrina. Beleza. Boa noite a todos e todas. Sejam muito bem-vindos à nossa segunda live desse projeto tão maravilhoso, que é o projeto Juventudes, Fé e Ciência, que por trás disso tudo, né, como idealizador, nós temos nosso querido irmão Washington, né, que tem esse projeto, né, que por trás dele tem tantos os outros postos, né, que ajudam, que atuam nesse projeto, né, que tem como parceria esse projeto. Então, antes de tudo, eu quero agradecer, né, o Washington por ter me convidado para fazer essa mediação dessa live com pessoas tão maravilhosas aqui. Então, antes de tudo, eu quero agradecer, né, e dizer que vocês sejam bem-vindos nessa segunda live. Eu queria até partilhar algo, né, que antes da gente entrar ao vivo, né, a gente nos testes de preparação, algo me sensibilizou muito da parte do Washington, né, que ele disse que o objetivo dessas lives era justamente fazer com que esses movimentos, essas pastorais, todos os coletivos, né, pudessem se sentir acolhidos e próximos, né, saber que nós estamos juntos nesse momento que é tão difícil, né, onde nós temos tantas notícias ruins, né, aí nas mídias, a gente mostrar pessoas que têm frentes maravilhosas de atuação e que trazem esperanças para nós, né? A gente está precisando de esperança, saber que a gente está junto nessa. Então, é de uma sensibilidade muito grande. Então, quero, antes de tudo, parabenizar a ideia, né, do Washington com esse projeto lindo, que eu assisto sempre no YouTube, né? Juventude Fé Ciência, e que tem essas parcerias, né? Eu até fiz uma colinha aqui, vocês que estão chegando aí, né, que participam desses movimentos, sejam muito bem-vindos. E essas parcerias são PJMP, PJR, PJE, Conexão Fraterna, Empatia Franciscana, a JUFRA, qual eu faço parte, né? Movimento Católico Global pelo Clima, e tantos outros, né, que estão aí, o FS, toda a família franciscana. Então, é uma alegria muito grande receber todos vocês por aqui, sejam bem-vindos, vamos somar, vamos chegar, né? E hoje, nossa segunda live, né, nós tivemos essa primeira, que foi um pouquinho dos rostos jovens, né, como os jovens atuam, e hoje nós vamos ter algumas frentes de atuação contra o fascismo. Então, o nosso tema dessa segunda live é frentes de atuação contra o fascismo, quem somos? E aí nós vamos conhecer essas pessoas maravilhosas que estão aqui com a gente. O Washington vai ser o meu assistente de palco, posso dizer assim, né? Ele vai ler os comentários de vocês, vai estar aí fazendo essa interação com vocês, então vocês podem mandar perguntas, comentários, né? Que o Tom vai fazer esse link aí com vocês, tá bom? Tom, quer falar alguma coisa, mano? Então, é isso mesmo, né? Dizer que o Juventude Fé Ciência e tantos coletivos, frentes estão aí em sintonia. E o protagonismo aqui é desse povo aí, desses parceiros e parceiras, né? Com a mediação da Sabrina, e a gente está aqui só para poder fazer esse apoio mesmo. Então, vou ficar aqui e torcendo, né? E muito feliz e participando, né? Atento a tudo que vai ser transmitido, todo o conhecimento. Inclusive, estou aqui para aprender também bastante. Então é isso, Sabrina, é contigo. Com certeza. Então, gente, vou aproveitar, vou pedir para vocês curtirem, compartilhar, né? Nós temos aí o link que vocês podem compartilhar, chamar a galera,
né? Então, vocês vão chegando aí. E é o seguinte, nós vamos fazer da seguinte forma. Primeiro, nós vamos apresentar o nome e a frente dessas pessoas. Antes de tudo, também quero agradecer essas pessoas maravilhosas que estão com a gente hoje. É uma alegria, uma satisfação muito grande, né? Receber vocês, estar com vocês nesse espaço virtual, né? Então, a gente vai fazer essa primeira rodada, que vai ser o nome e a frente de atuação, e depois a gente vai aprofundar e conhecer um pouquinho desses trabalhos, né? Como vocês têm trabalhado, como que essas frentes, né? Como são essas frentes de uma forma bem dinâmica, para a gente, igual eu falei, estar em sintonia com outros tantos movimentos que estão aqui com a gente, né? E saber que estamos juntos e ninguém solta a mão de ninguém. E então, gente, falar também que o Rômulo, né, tá aí por trás, não tá aparecendo, mas dá toda essa assistência técnica pra gente, né, todo esse trabalho de audiovisual, quero agradecer ele também por estar aqui com a gente. Então, muito obrigada. Se cair alguma coisa, se der uma falha, vocês perdoem aí, né? Mas é assim, espero que dê tudo certinho e vai dar certo. Então, primeiro, eu vou passar para conhecer o nome e a frente de atuação para uma mulher muito querida que eu tive a honra de conhecer e escutar um pouquinho no Congresso Nacional da AJUPRA, em Anápolis, né? A gente teve um momento magnífico de ecumenismo, né? De diálogo interreligioso, que foi, assim, esplendoroso o que a gente viveu ali, né? Assim, foi algo muito grandioso e eu tive essa oportunidade de estar, escutar também você, né? Então, quero saber quem é essa mulher maravilhosa que está aqui com a gente hoje. Boa noite a todas e todos, boa noite, Jufra, boa noite, cristãos e cristãs contra o fascismo, católicos e católicas contra o fascismo, pastoral da juventude rural, enfim, todas as pessoas, essas frentes da juventude que se posicionam e tomam um lugar nesse momento. Eu sou Rome, sou pastora da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil e, atualmente, eu desempenho a função de secretária-geral do Conselho Nacional de Igrejas Cristãs do Brasil, CONIC. Muito feliz de estar aqui com vocês. Que lindo, gente. Nossa, é uma riqueza ter você aqui com a gente, Rome. Muito obrigada, viu, pela participação. Vou chamar agora uma pessoa que é jovem em espírito, né? E que interagiu bastante na última live, que eu adorei a participação. Eu quero saber quem é aí agora a próxima pessoa que está aqui com a gente hoje também. Pode se apresentar. Oi, Zeca. Zeca, o microfone não está funcionando aí. Vê se você consegue disponibilizar. Pronto. Tá funcionando agora, né? Então é o seguinte, sim. Eu sou o Frei Zé Carlos, ou Zé Carlos, né, mais conhecido como Frei Zeca. Eu sou franciscano da Terceira Ordem Regular e atualmente a minha fraternidade está sendo aqui no Mato Grosso, numa cidade linda, Pantanal Mato-Grossense, chamada Poconé. Então um abração para todos aqui de Poconé que estão me acompanhando. Nós aqui no Mato Grosso estamos 18 horas e 13 minutos, né? Então a gente está num descontinho legal aqui, que o sol ainda está batendo com a gente. É um prazer muito grande participar com vocês neste momento, porque a gente partilha conhecimento, compartilha sabores e saberes, e muito obrigado por participar junto com vocês, e agradeço imensamente. Tenho uma caminhada de Jufra, né, já quando jovem, antes de entrar na vida religiosa, e continuo caminhando sempre aonde eu passo para poder cada vez mais fazer com que esse nosso carisma franciscano se expanda. E o carisma franciscano tem a ver com essa construção da paz, né? De sermos instrumentos de paz. Então, a gente vai conversar hoje nesse sentido. Como é que a gente pode romper com tanta movimentação que a gente tem aí na nossa sociedade de ódio, de violência e tudo mais. Como é que nós, cristãos católicos, franciscanos,
vamos contribuir para que a paz reine na nossa vida e na vida de nossas fraternidades. É isso. Ótimo, Frei Zeca. Seja bem-vindo. Muito obrigada também pela sua participação, tá bom? E agora eu vou chamar o último, mas não menos importante, né? Uma pessoa que utilizou do meio da comunicação, né, para fazer essa interação de várias frentes, né, pelos meios virtuais. Quero conhecer agora o nosso próximo convidado que está aí também, que vai ajudar na nossa live. Boa noite, pessoal, tudo bom? É uma honra poder ser o anfitrião dessa noite e receber todos vocês na nossa casa, na nossa página. Eu agradeço o convite, para nós é uma honra. Meu nome é Thiago Santos, eu sou de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, faço parte de uma comunidade cristã ecumênica chamada Abrigo, e também faço parte do movimento do Cristãos contra o Fascismo, que a gente vai falar um pouquinho mais, e que tem, o nome já denuncia que temos tudo a ver com o debate que vai ser feito nessa noite. Obrigado. Obrigada, Thiago. Seja bem-vindo. Na verdade, você que está recebendo a gente aqui, né, na sua casa, nessa página tão maravilhosa que mobiliza, né, e junta diversas pessoas, diversas frentes. Então, muito obrigada por nos acolher, né, na página. O Thiago é o criador da página, né, Cristãos contra o Fascismo. E é isso, gente. Sejam todos bem-vindos. Tom, tem alguma mensagem para a gente já? O pessoal dando oi, o pessoal está chegando. Sim, sim. Muita gente aqui, né, já estando aqui na nossa família franciscana, mas também, por exemplo, a Evanilde também presente, né? Boa noite, a paz. Em meio a toda essa turbulência, tive a alegria de conhecer os irmãos cristãos progressistas. Fez uma grande diferença o evangelho em amor e atitude para com o próximo. Eis as boas novas que fui contemplado. Amei. Então, acho que lembrando, né, Sabrina e demais irmãos, assim, a importância que tem sido essas páginas, né, as pessoas se reconhecerem, né, verem informações que acreditam, informações que, de fato, as fazem crescer, né. Então, muita gente aí já entrando, né, o pessoal ainda está também agora começando a entrar, e eu acho que como a gente vai agora para a rodada mais profunda, né, já se aprofundando um pouco mais na temática, então vai ser bacana. Manhinha mandando beijo, enfim, vou mandando já mais mensagens. Beleza, mano. É o seguinte, né, gente? Eu vejo, né, tem uma visão, nós cristãos, né, quando a gente pega o evangelho, a gente vê Jesus falando muito sobre essa boa nova, né? A boa nova chegou, ela está no meio de vós. E quando Jesus fala da boa nova, ele fala não só de uma mensagem a ser ouvida, mas de uma realidade a ser vista e vivida, né? Infelizmente, as nossas realidades hoje trazem muitas situações de anti-reino, né? E nós, como cristãos e cristãs, nós devemos ser protagonistas para construir esse reino de Deus, né? Essa mensagem, essa boa nova que Jesus vem trazer. Então, assim, às vezes a gente pensa, né? Muitos cristãos pensam que às vezes o evangelho é só uma boa palavra, aquela mensagem bela, mas é de fato um trabalho, né? É uma realidade que a gente precisa viver e vislumbrar mesmo com os olhos, né? Então é por isso que é muito importante, assim, todos esses trabalhos que vocês vão comentar aí, porque é justamente tentar colocar em concreto esse reino de Deus, né? Gente, como eu disse, né, o tema da nossa live é Frente de Atuação contra o Fascismo, quem somos? E tem uma palavrinha aí que talvez gere uma dúvida, né? E até uma curiosidade para muitas pessoas, né? Muita gente pergunta o que é o fascismo. É claro que nesse momento a gente não vai conseguir esgotar todo esse conteúdo, né? Toda essa reflexão em cima disso, porque exige, né, muita leitura, né, muita base, né, para a gente poder compreender mais profundamente esse sistema, né, do fascismo.
mas a gente precisa ter uma base, né? A gente precisa começar a entender algumas coisas, né? E aí eu queria jogar essa pergunta tão complexa, né, para o nosso querido irmão Tiago. E aí, Tiago, o que é o fascismo? Você poderia explicar para a gente, ter uma luz, assim, tentar entender? Então, Sabrina, esse é um tema que, de fato, precisa se aprofundar mais, né? Daria para ter uma live só sobre isso, né? Só sobre o que se trata o fascismo e os desdobramentos dele, né? Em outros movimentos ao longo da história e pelo mundo. Mas o Cristãos contra o Fascismo produziu, recentemente, está nas nossas páginas, tanto do Facebook quanto do Instagram, uma cartilha, né, para que as pessoas possam entender o que é o fascismo, porque o fascismo também se tornou um termo meio generalizado, né? Qualquer pessoa de esquerda ou um pouco mais conservadora acaba virando um xingamento a coisa do fascismo, né? Mas a gente não pode generalizar, porque o fascismo ele tem algumas características bem específicas, e quando a gente acaba generalizando e transformando tudo em fascismo, acaba que a própria palavra e o termo perde a força que tem e a denúncia que a gente faz, né? Gostaria de mostrar para vocês, então, um pouco dessa cartilha. Ela é uma cartilha simples, ela tem 9 pontos, e ela está aí nas redes sociais, que é para ser compartilhada. Ela é um instrumento de conscientização também, de educação sobre do que se trata, né, o fascismo. Então, para vocês terem uma ideia, o fascismo ele foi estabelecido na Itália após a Primeira Guerra Mundial, e as ideias fascistas, então, elas servem de base para outros movimentos, como o nazismo de Hitler, o salazarismo, né, em Portugal, o fascismo na Espanha, e nós acreditamos que o próprio bolsonarismo é um desdobramento, é um reflexo dessas ideias também, né? O fascismo, então, ele é um governo totalitário, nacionalista, né? Em geral, despreza estrangeiros, sobretudo quando esses estrangeiros são de uma origem pobre. Outra característica do fascismo é que ele tem ênfase no militarismo e no culto às armas, uma obsessão com segurança nacional. Então, é uma neura com crime, com ameaças, com medo. O fascismo se alimenta de medo, né? O fascismo é uma reação ao medo. Então, tudo isso justifica, né, repressão, militarismo, culto às armas. Outra característica do fascismo é o ultranacionalismo. Então, nacionalismo exagerado, símbolos nacionais por todas as partes, bandeiras, hinos, lemas. E só para a gente ter uma ideia aqui, uma curiosidade, um lema de Hitler na Alemanha nazista, que era Deutschland über alles, significa Alemanha acima de tudo, que também mostra um pouco da onde que o bolsonarismo busca inspiração, né? Então, o desprezo aos direitos humanos é uma outra característica do fascismo, que justifica, inclusive, a violência, né? Execução, torturas, prisões arbitrárias, etc. Outra característica também é o desprezo pelas artes, pelas ciências, pelos intelectuais, pelos artistas, né? Então, esses que, em geral, fazem o contraponto, né? Denunciam, são o contraditório, essas pessoas, existe um desprezo, né, por essa área. Outra característica é a mentira, a censura e, sobretudo, o uso de uma linguagem religiosa. A gente percebe que o próprio Mussolini, na Itália fascista, o Hitler na Alemanha nazista, e é uma característica do fascismo esse uso de uma linguagem religiosa, né, como uma forma de manipular as massas. E, por último, é mais um ponto, mas existem outros que poderiam ser abordados, mas a gente vai abordar esse último aqui, que é o sexismo e o racismo exacerbados, né? Então, a homofobia, o racismo, o desprezo pelos direitos das mulheres, o aumento da repressão de grupos minoritários. A gente percebe que Hitler perseguiu, por exemplo, os judeus, os ciganos, né, e outros grupos minoritários. Aqui no Brasil, o próprio bolsonarismo persegue outros grupos,
né, como os povos originários, ciganos também, né, negros, mulheres e etc. Então, essas são características do fascismo. Esse material está disponível, como eu falei, nas nossas redes sociais, e ele está aí para ser compartilhado, né? Façam uso. Muito obrigada, viu, Tiago, por esse esclarecimento, né? Eu acho que já é uma base, né, para a gente entender um pouquinho, né, como funciona e fazer esses pontos de ligação, né, que teve no movimento no século XX com hoje, né, no século XXI, se existem características, né, enfim, existe uma discussão muito grande aí no meio intelectual sobre essa questão, né, do fascismo, se ele poderia retornar agora ou não, né, já que foi um movimento no sentido estrito, né, ele foi um evento que aconteceu na Itália, né, e aí não sei se poderia fazer esse link, mas aí a gente faz todos esses desdobramentos, né, em relação a isso. Mas muito obrigada pelo esclarecimento, né, e agora a gente passa a conhecer essas frentes de atuação contra o fascismo, né, esse movimento aí contrário, né, trazendo um pouco de amor, um pouco de esperança, né, já que às vezes a gente, dentro desse meio, a gente fala tanto de ódio, né, tanto de coisas do mal, né, a gente tem que falar coisas boas, né, e aí nós vamos entender um pouquinho essas frentes de atuação, e aí eu passo para a Romy, para ela falar um pouquinho, né, da CONIC, como é esse trabalho, como vocês se envolvem, enfim, conta um pouquinho para a gente aí, seu pedacinho de amor e de bem para nós, Romy. Então, o CONIC, o Conselho Nacional de Igrejas Cristãs, ele surgiu em 1982, em Porto Alegre. O sul do Brasil, na década de 60, 70, foi um berço importante para o movimento ecumênico brasileiro, muito por causa das características do Sul, que é um estado formado por uma cultura católico-romana e protestante bastante forte. A região sul do Brasil, inclusive, ela é meio dividida, assim, no sentido de um lado ficam... Em alguns municípios se criaram colônias alemãs, em outros municípios colônias italianas, e isso, evidentemente, muito das discussões, muitos dos desentendimentos e dos preconceitos entre católicos e protestantes vieram junto com a imigração. E, inicialmente, se começou a pensar um Conselho Nacional de Igrejas, isso levou em torno de uns 7 anos até se formar o CONIC, discutindo, refletindo assim sobre as relações que as pessoas estabeleciam, porque daqui a pouco uma pessoa luterana casava com uma pessoa católica, e aí isso dava desentendimento na família. Ou os luteranos não aceitavam um novo membro católico da família, ou vice-versa. Então, se começou a fazer um diálogo sobre essas bênçãos matrimoniais mistas, para se reconhecer e para afirmar de que não tem problema uma pessoa ser de uma tradição confessional e a outra ser de outra. A gente tem como conviver juntos. Então, depois de um longo processo de discussão, como eu disse, que levou 7 anos, é muito tempo para a gente tentar trilhar a unidade, é que algumas igrejas resolveram consultar os seus espaços principais de decisão sobre se entrariam ou não num Conselho Nacional de Igrejas. Então, inicialmente, formavam o CONIC, além da Igreja Católica Romana e da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, a Igreja Metodista, a Igreja Episcopal Anglicana, depois entrou a Igreja Presbiteriana Unida, mais tarde entrou a Aliança, a Igreja Síria Ortodoxa de Antioquia, e a Aliança de Batistas do Brasil. Então, o CONIC, em primeiro lugar, ele é um
um conselho de representação ecumênico das igrejas que formam esse conselho. Em 2013, a Igreja Metodista tomou a opção de sair do CONIC, porque nenhuma igreja é obrigada a permanecer no CONIC, mas as outras igrejas permaneceram. O CONIC também tem uma atuação muito importante na relação em promover o diálogo e a reflexão entre a relação de direitos humanos e fé. Hoje a gente promove muito o diálogo interreligioso, defende a laicidade do Estado, porque se nós não temos um Estado laico, isso significa que é muito difícil a gente garantir que a pluralidade religiosa do Brasil seja reconhecida e protegida como ela deve ser. Então, o Estado não deve ter uma religião ou uma igreja estatal. O Estado deve ser laico, a gente defende a separação entre religião e Estado. E a gente também, uma das atividades muito conhecidas do CONIC é a Semana de Oração pela Unidade Cristã, que a gente realiza todos os anos no período de Pentecostes. É uma atividade que chama para o diálogo, para a possibilidade da gente orar juntos, de uma igreja ir para a casa da outra e assim por diante. E também promovemos a campanha da Fraternidade Ecumênica. Então, agora, exatamente nesse momento, nós estamos preparando a 5ª campanha da Fraternidade Ecumênica, que vai ser no ano que vem, que vai ter como tema Fraternidade e Diálogo, um compromisso de amor, que pretende refletir sobre esse contexto polarizado, de ódio, de intolerância que a gente vive no país, que é o reflexo disso que o Tiago apresentou para nós no início dessa live. E de afirmação, assim, de que a fé, como aqui a gente está num ambiente cristão, de maioria cristã, dizer que a fé, ela é afirmadora de direitos humanos, a fé cristã, ela é radicalmente contrária à cultura armamentista. Não tem como a gente se dizer cristã e defender o uso de armas. A fé cristã, ela deve ser orientada para o diálogo, para a acolhida. Então, assim, esses temas, esse testemunho público é que a gente procura dar no nosso trabalho e na nossa missão. Depois eu vou falando mais, não vou ocupar todo o tempo. Que maravilha escutar você, Romy. É um testemunho profético, né? Nesses dias em que todo mundo quer falar muito e pouca gente quer escutar, né? Eu acho que o diálogo é justamente esse exercício, né? De escutar o outro, né? De se colocar no lugar do outro e promover essa unidade. Eu não conhecia a campanha da Fraternidade Ecumênica. Já quero até procurar os materiais, né? Que nós da Igreja Católica, a gente faz a campanha da fraternidade, mas não ecumênica, né? Mas que gracinha, eu vou até olhar depois. Pode falar. Não, só para explicar, a campanha da Fraternidade Ecumênica, ela é um ano, assim, a Igreja Católica realiza a campanha da fraternidade, mas tem, assim, historicamente foi de 5 em 5 anos, não tem um período determinado, certo, em que ela se torna ecumênica. Então, as igrejas do CONIC se reúnem e, ao invés da campanha ser só uma campanha da Igreja Católica, ela é feita pelo conjunto das igrejas do CONIC. E para a campanha do ano que vem, nós convidamos a Igreja Bethesda, que não é uma igreja membro do CONIC, para participar, porque o nosso exercício é sempre de ampliar o diálogo. Obrigada, Romy. Tom, você quer fazer alguns comentários aí? Falar como que a galera está participando? Sim, pode falar, sim. mano. Durante a fala da pastora Romy, né? Porque esse termo nos tempos de hoje é bastante bom de se dizer, né?
uma pastora revolucionária, né? O Faustino comentou aqui, né, Frei Faustino, que fala importante da pastora Home. Laicidade do Estado não é privação da religiosidade, é possibilidade que todos possam crer livremente nas suas fés, né? Gustavo também, Frei Gustavo está assistindo. Lorena, né? Os erros do passado não devem ser repetidos, né? Enfim, o Felipe também, da PJMP, né? Representante da PJMP, nos lembra assim que existe o neofascismo, né? Eu acho que o termo que a gente está usando hoje, né? Que não seria esse fascismo, né? Da Itália, enfim, mas esse neofascismo. Então, ele nos lembra esse termo. Além de muitos beijos, né? De pessoas da Bahia e de outros locais, né? Nordeste, Sudeste, enfim, vou acompanhando aqui, passando para vocês. Beleza, mano, obrigada. Agora nós vamos conhecer outra frente de atuação, né, que é com o Frei Zeca, através da página Católicos contra o Fascismo. E aí, Frei Zeca? Pois é, pessoal, olha só, esse neofascismo está com uma linguagem muito mais religiosa e a gente tem que tomar muito cuidado com essa nossa caminhada de quanto comunidades, de presente numa igreja, seja cristã ou não cristã, se essa linguagem neofascista ou esse modo de utilizar a religião como forma totalitária, né, de garantir o poder. E a página Católicos contra o Fascismo, na verdade, ela começou a ser formulada e veio ao ar mesmo assim em 2018. E aí a gente traz um pouquinho da memória o quanto foi complicado para nós esse ano com as eleições. Então eu costumo dizer assim, pelo menos eu brinco, que nós corremos, ou pelo menos a minha família correu o grande risco de não ter o Réveillon no final do ano por causa dessas divergências de ideias na família e principalmente pela difusão de fake news que causou um estrago muito grande em muitas relações. Então essa página, ela começou, ao invés de se chamar, ou de ser, na verdade, católicos contra o fascismo, era católicos pela paz, ou continua sendo na nossa caminhada, dizer assim, nós católicos pela paz, buscando uma forma de entender e de manifestar para a sociedade essa busca dessa paz, né? Bom, então ela nasce disso e de uma experiência principalmente no âmbito franciscano, da família franciscana, mas que ampliando para os trabalhos com todos os católicos. A gente fala isso porque a ideia era compartilhar informações daquilo que a gente acredita como católico, uma vez que acontece muito mais divulgação da parte mais totalitária, da parte mais fascista mesmo, né? Junto com as fake news. E onde que estava o nosso espaço para poder dialogar sobre isso, para poder mostrar que nós temos um trabalho buscando pela paz, pelo bem comum e tudo mais, né? Então a página saiu e foi crescendo justamente nesse aspecto. Ela vem dos serviços do JUPIC, né, que é Justiça, Paz e Integridade da Criação, que é um serviço feito pela família franciscana, e a partir desses membros que fazem parte, junto com as ordens religiosas, os leigos da JUFRA, da UFS, as comunidades franciscanas, foram juntando, junto com os comunicadores desse serviço da JUPIC, e a gente foi criando, então, essa ideia de que a gente pudesse, o que colocar nessa página para que a gente pudesse elaborar e dialogar junto com as pessoas que iam acessando o nosso caminhar, o modo como a gente ia entendendo, né? Então, foi crescendo as pessoas que foram somando a essa página do Facebook, né? Então, isso para a gente foi dando um gás muito legal, quer dizer, nós estamos indo no caminho certo. A ideia principal era dar visibilidade, né, aos conteúdos da nossa igreja, as lutas da nossa igreja para que realmente se construísse essa igreja transformadora, né, essa igreja com os pés no chão, essa igreja que busca o respeito, a dignidade, a busca dos valores, era essa visibilidade, né? E aí a coisa foi surgindo de um modo que também foi se colocando que, ao mesmo tempo que nós podemos dar visibilidade no sentido de informação, a gente poderia trabalhar também a questão de formação. Então, é uma página também que pretende isso, né? Trabalhar com a parte formativa também.
E aí a gente foi com umas frentes de atuação. Por exemplo, postagens, né, referentes à temática da própria igreja, né? Isso foi dando um espaço para que a gente pudesse dialogar sobre isso. Sobre questões teológicas, a gente foi também trabalhando. E as ações pastorais realizadas, né? Os testemunhos, os trabalhos da nossa igreja, ou do católico inserido na questão ecumênica e do diálogo interreligioso também. Então, a ideia principal é trabalhar pela paz, essa paz, assim, com um gostinho franciscano, né, de sermos realmente instrumentos de paz, e trabalhar contra o fascismo, né, dialogar sobre essas questões. Porém, já acabou? Tá bom, então depois eu falo o resto. Não, Frei, eu acho que pode dar uma continuidadezinha, aí é só o final. Porque o nosso trabalho era para romper com isso e fazer isso, ó. Então era essa a ideia, aliás, é a ideia do Católicos contra o Fascismo. Daí o que aconteceu, que foi assim, nós fomos vendo a dificuldade, principalmente a partir do momento que entrou o Bolsonaro na nossa história, na história da nossa igreja, de uma forma de pensamento polarizado, uma dificuldade muito difícil de concatenar as ideias e buscar uma ideia de concepção do que era a nossa igreja, ou qual é a frente de trabalho da nossa igreja. Essa que foi a grande questão para nós, no Católico contra o Fascismo. Então, a gente veio nesse sentido, não de enfrentamento, por isso que se chama pela paz, não é para enfrentamento com o fascista, ou ter na nossa página pessoas que vão degladiar com a gente. A nossa concepção é de que a gente possa construir um espaço onde a gente apresente o porquê dessa busca nossa para essa construção de paz, para que a gente possa ser, como franciscanos, nessa construção de instrumentos de paz, num sentido de reconciliação, no sentido de construir o bem comum, né? E tentar entender por que esse processo tão doloroso que a gente está passando nesse sentido. E aí a gente vem, então, com esse desejo de fazer com que a página Cristãos contra o Fascismo dê espaço a várias lives, né? Isso é iniciativa nossa e nova, nesse sentido da gente criar ambientes de discussão, lugar para que a gente possa dialogar sobre o que nós estamos sentindo, como nós estamos passando. Então, é praticamente isso, assim. Essas lives, elas nascem justamente dessa juventude, fé e ciência, que é o nosso amigo aí, o Washington, né, tá muito mais a par disso aí, mas é esse desejo da gente poder criar vínculos para mostrar que nós somos a linguagem do bem, a linguagem do amor, inseridos na nossa realidade, pelo amor de Deus, não é uma coisa água com açúcar, mas é uma coisa de dizer que nós estamos com os pés no chão e queremos construir esse ambiente de paz. É um Francisco com os pés inseridos na realidade, né, para poder construir a paz e o bem na nossa sociedade. Desculpe, falei demais. Muito obrigada, Frei Zeca, por seu testemunho, né? É bonito a gente ver que esse espaço, esse ambiente virtual, né, que é um espaço, não deixa de ser, ele também ele é um espaço de disputa, né, de diálogos, de fala, né? Então, usar esse meio também para disputar essa fala sobre a paz, sobre a fraternidade, é muito importante. A gente precisa estar nesses espaços, né? Uhum. E é por isso que eu também vou chamar agora, né, o Tiago para falar um pouquinho também da sua página Cristãos contra o Fascismo, né, que abrange mais aí, e que também é justamente um espaço de diálogo, né? O Tom quer falar alguma coisa antes, mano? Alguém mandando aí mensagem pro Zeca, falando... Sim, mandaram mensagem aqui, né? O Magno entrou, nosso irmão da Jufra também, né, na conversa. Sua fala é luz, Frei. Acho que o bacana também nessas páginas, né? Já fazendo também um comentário, né? Eu vou comentar aqui e vou falar também. Mas o bacana que a gente vê, assim, muito é do pessoal mandando uma mensagem assim: poxa vida, na minha realidade local, algo tão distante disso que vocês postam, isso está acontecendo, existe essa CPT mesmo,
existe esse CONIC, existe esses movimentos aí, essas pastorais. Então, assim, é um espaço muito bacana de dar visibilidade a isso que é tão bonito, né? A que a gente acredita de fato, que a gente constrói, né? A gente não constrói exatamente para dar visibilidade, mas, como diz, né, na própria Sagrada Escritura, né, que essas boas obras sejam vistas, né? Sejam vistas. Então, acho que é uma beleza, assim, né? Pessoas que se reencontram, né, dentro da fé, se reanimam, buscam saber onde é que está na minha realidade, na minha localidade aqui, essa pastoral, esse movimento. Então, para nós, por si só, já é muitíssimo valioso, né? Verdade, mano. Então, agora, né, de fato, a gente passa a palavra para o Thiago, para ele falar um pouquinho dessa página maravilhosa que nós estamos aqui, né, que é Cristãos contra o Fascismo. Então, Cristãos contra o Fascismo, ele é um movimento nacional e que reúne aqui católicos, evangélicos, pessoas que acabaram ficando sem igreja no período eleitoral. Muitas pessoas, a gente tem relatos de muitas pessoas que acabaram se afastando das suas comunidades de fé e hoje não congregam em lugar nenhum. Então, a gente acaba reunindo nessa página aqui essas pessoas todas, né, fruto aí de uma insatisfação com o uso recorrente, né, da linguagem religiosa para justificar retrocessos sociais, retirada de direitos políticos, perseguição, desumanização, violência, preconceitos, que a gente sabe que não é algo novo, né, a gente sabe disso, a gente tem visto isso ao longo da história acontecer, mas que ganhou alguma proporção mais assustadora no período eleitoral, né, nas eleições de 2018, com a ascensão do bolsonarismo, onde também se acirrou ali esse discurso cristofascista, né, esse uso do discurso religioso para justificar todo esse preconceito, violência e retirada de direitos, né. Então, o nosso movimento, ele surge para resgatar esse caráter revolucionário da fé cristã e denunciar aqueles que subvertem a fé, então, para seus interesses escusos e privados. Então, a gente entende que não é mais possível que a igreja siga os seus dias preocupadas com questões secundárias e moralistas, enquanto uma parcela expressiva de seres humanos que são criados à imagem e semelhança de Deus vivam aí privados dos seus direitos e na mais profunda miséria. Então, é grave que a gente ainda não percebeu, né, que no dia do juízo final, nós daremos conta ao Senhor do faminto que não alimentamos, do nu que não vestimos, do encarcerado que não visitamos, do estrangeiro que não acolhemos, do enfermo que nós recusamos assistir, né? E é importante dizer que esse faminto, esse imigrante, esse enfermo que é desprezado, ele se revela em todos aqueles que, precisando, por exemplo, do Bolsa Família, do auxílio emergencial, não recebem, que, precisando de saúde, encontram uma igreja que apoia o desmonte do SUS, que apoia a invasão de hospitais, né, do refugiado da guerra e da fome, que busca, por exemplo, no nosso país, um lugar para recomeçar a sua vida, e encontra aqui uma igreja que é excludente, que é preconceituosa, que é xenófoba. Então, nós, cristãos contra o fascismo, em virtude da nossa fé no Jesus de Nazaré e no compromisso dos nossos batismos, nós compreendemos, então, a necessária firmeza de defender a justiça social, de apontar para novos caminhos e possibilidades, de anunciar a completa insatisfação de Deus com a injustiça. E a gente está aprendendo, né? A gente está aprendendo, assim como os movimentos sociais, assim como os partidos políticos, assim como outros setores da sociedade, a gente está aprendendo a ser resistência antifascista ao longo desse processo todo, né? Mas eu posso dizer que a gente encontrou 3 formas de ser resistência antifascista nesse período, né? O primeiro deles é usando as nossas redes sociais para informar e instrumentalizar cristãs e cristãos de todo o país para fazer frente a esse discurso fundamentalista e autoritário, né, do fascismo. Um exemplo foi essa cartilha que a gente apresentou no início da live, né? É uma forma da gente usar as nossas redes sociais para
informar e instrumentalizar os cristãos que acompanham essas nossas redes. A segunda forma que a gente encontrou, então, de fazer frente ao fascismo foi criando dentro do movimento do Cristãos contra o Fascismo um movimento que a gente chamou de Liberta, que é uma sigla para igrejas libertárias, né? A ideia é formar grupos que juntos ali estejam se animando uns aos outros, estudando a Bíblia e interpretando ela numa perspectiva mais humana, inclusiva, acolhedora, com encontros que acontecem nas praças, nas casas. Obviamente, isso antes da pandemia, né? Acontecia dessa forma, né? Encontros informais nas casas, nas praças, enfim, para que as pessoas possam ouvir a Bíblia, né? Estudar a Bíblia de uma outra perspectiva, de uma perspectiva que seja mais humana, inclusiva e acolhedora, diferente daquela que tem sido usada, né? A Bíblia como arma, muitas vezes, né? Contra as pessoas. E, por fim, nós também entendemos que não basta apenas denunciar as injustiças como movimento que nós somos, né? Mas nós precisamos também de uma política de enfrentamento nas esferas públicas de poder, né? Ali onde se constroem as leis, ali onde se formulam as leis. Então, no final de 2019, o Cristãos contra o Fascismo decidiu disputar as eleições municipais deste ano, né? Em diferentes cidades do Brasil, assim como as cidades de Ilhéus, Salvador, São Gonçalo, Teresópolis, Osasco, São Paulo, Porto Alegre. Então, a gente decidiu disputar esses espaços de poder, esses espaços onde se formulam a lei e onde a gente sabe que existem as bancadas evangélicas, as bancadas religiosas, né, que fazem uso do discurso religioso, como a gente já falou, de forma autoritária, para impor a fé e para retirar direitos. Então, a gente quer disputar esse espaço com outro discurso, fazer um contraponto, né, mostrar para a sociedade que a fé cristã ela não é um bloco monolítico, né? Então, é isso, nós acreditamos que é preciso se empenhar para que se devolva ao cristianismo a sua origem popular e revolucionária. Muito forte a sua fala, Tiago. Muito obrigada, muito profética, né? Assim, e eu percebo o quanto que o evangelho é atual, né? Jesus falou para a gente há 2000 anos atrás, e o quanto aquela realidade ela ainda está na nossa hoje, né? Século 21, a gente ainda consegue ver muitas pessoas, né? A igreja oprimindo, muitos oprimidos aí com a retirada de direitos. Então, o evangelho é muito atual, né? E ele tem todo um sentido para nós, né? Que acredita. E é o que a gente busca, né? Viver e construir esse reino de Deus, essa boa nova que está no meio, né? Que a gente recebeu aí uma herança desse mestre lindo que é Jesus. Tom, e aí as perguntas, comentários? Então, agora sim. O Valdivino, de Rondônia, né, mandou um abraço. Eduardo, né, é sempre animador escutar Home. Sempre animador, né? Umas palavras que nos animam. O Felipe Xavier, da PJMP, aqui está acompanhando e querendo aí ensinar a gente também alguns termos. Então, por exemplo, ele disse o seguinte: quando utilizamos o termo fascismo, é preciso ter cuidado com os anacronismos. O fascismo clássico, ele é extremamente nacionalista. Já o neofascismo não tem esse nacionalismo exacerbado, muito pelo contrário, são entreguistas. Então, segundo ele, o maior exemplo disso é o atual desgoverno. Bolsonaro não é fascista, mas sim neofascista, pois ele é submisso às ordens do imperialismo norte-americano. Quer dizer, são nessas essas partilhas também que vai nos enriquecendo, né, com os termos, com tudo isso que está tão assim, vindo com tanta força, né, tantos termos aí que a gente escutou lá no ensino médio, no colégio, uma coisa separada da outra, né, e agora parece que vem tudo junto, né, e entendendo também que a nossa população, né, aqui no Brasil, a gente precisa, assim, né, aos poucos ir também partilhando esse conhecimento, né, e partilhando essas informações com todos, né. Então, Márcio também, beijo, Márcio, seja bem-vindo. Enfim, então o pessoal está aqui acompanhando. Sabrina.
Ah, que delícia, bom demais. Gente, então é o seguinte, agora, não sei se tem alguma pergunta, Tom, mas agora a gente entraria na rodada, né, das perguntas, da gente interagir com o pessoal que está mandando as nossas mensagens, né? Seria justamente esse momento para os nossos convidados responderem as perguntas. E aí eu queria te perguntar, Tom, tem alguma pergunta aí direcionada para alguém? Se alguém quer passar a bola, como que tá nossas perguntas aí? Então, aqui o pessoal nessa live de hoje pegou e ficou mais nos carinhos, né? Mandando mensagem pra gente. O Felipe Xavier também nos partilhando um pouco sobre fascismo e neofascismo. Mas assim, por exemplo, eu tenho uma pergunta assim, né, para fazer. Acho que assim, eu enquanto também católico tenho esse sentimento assim, né? Como é que fica, não sei um de vocês aí se puder me responder, como é que fica quando a gente fala assim, hoje igrejas, né, que se unem, uma igreja católica, enfim, as diversas frentes, que se unem contra o fascismo. E como é que fica quando nossos irmãos e amigos, como um dos que estavam aí na live, né, criticaram? E quando a igreja também se posiciona e tem atitudes fascistas, né? Quer dizer, existe isso? Como detectar? Como transformar, né? Como é que a gente se posiciona diante disso? Quer dizer, se eu, católico, estou dentro da instituição e ela se direciona para esse sentido, como é que eu posso ter essa antena para perceber e ajudar nessa transformação? Quem vai responder aí? Levanta a mãozinha. Zeca, quer comentar? Comenta aí, Zeca. Eu vou comentar um pouquinho, mas eu vou meio do meu jeito mesmo, né? Meio na parte lúdica, assim. Eu falaria assim, meu irmão, venha para a luz, meu irmão, venha para a luz. Porque a dificuldade que a gente tem é justamente isso. E sabendo que nós também estamos passando por uma fase, um período na nossa igreja de uma crise muito grande. E a crise que eu falo, ela é tanto de identidade como de missão. E isso vai estar gerando podemos até chamar de crise de fé mesmo, porque ela vai desfalecendo qualquer possibilidade de construção de uma identidade madura, de expressão de fé. E aí, de repente, você encontra, eu posso falar na minha própria ordem, né, no sentido franciscano assim, de repente você se deparar com um frade, um confrade seu, com um pensamento totalmente diverso daquilo que você acredita como caminhada de vida religiosa, você pergunta, mas onde que esse homem bebeu? Que água que esse homem bebeu para estar desse jeito assim? Então, é lidar com isso no nosso dia a dia, mas é lidar no sentido profético mesmo, sabe? De você, através da sua intimidade com Deus, da sua vida de oração, da forma de você buscar ser esse instrumento de paz diante disso, porque não é no enfrentamento. Eu sei que tem hora que você precisa ser um pouco que nem Jesus, pegar o chicote e mandar ver, né? Mas são momentos muito específicos da qual não houve possibilidade. É tipo, o amor que está dentro de mim abraça o ódio que está dentro de você. É esse trabalho que vai se realizando, né? Para que a gente possa pensar eu acho que o termo seria comprometer-se com o bem do outro, sabe? Eu acho que esse que é o grande desafio nosso. Não está fácil. A nossa Igreja Católica, principalmente, nós estamos numa luta muito grande. A luta que teve e que continua tendo no franciscanismo, que é essa luta do carisma com a instituição. Não dá para ficar sem o outro, mas não pode sufocar o outro. Então, eu não posso viver só para a instituição, né? Manter a instituição. Eu também não posso ficar achando que, por causa do carisma, eu não preciso da estrutura. Preciso, não tem como não precisar. Então, essa que é a grande dificuldade nossa hoje. Daí, para completar, vem essa estrutura toda de totalitarismos, entendeu? De pensamento polarizado, essas coisas todas, que elas complicam muito. Mas eu friso nisso, você abraçar aquele que mais sofre, aquele que está com dores, porque a pessoa está bebendo numa fonte errada, né, nesse sentido. Então, sentir o desejo de reconciliação. Então, eu acredito que seja isso. Não sei se talvez eu esteja meio viajando na maionese, mas é por aí. Sim, Frei, assim,
Acho que é essa construção, e aí amarrando também isso, né? Aí eu acho que a pastora Romy pode também partilhar conosco. O Frei Faustino, nesse mesmo sentido, eu acho que o pessoal não estava perguntando, porque ele não pediu, pediu lá no início, o pessoal esqueceu. Mas aí começou agora a sequência, né? Ele disse assim: o evangelho é antifascista e antineofascista. Quando é que nossas igrejas são fascistas e neofascistas? Será, Romy, que dá para a gente dizer também claramente quando é que nossas igrejas são também? Então, como foi falado no início da live, o fascismo ele instrumentalizou as igrejas. Na Itália, a Igreja Católica, na Alemanha, a Igreja Evangélica, né? Tanto é que tinha uma religião do Estado na Alemanha nazista, que era a minha tradição, a luterana, em que eles instrumentalizaram e manipularam textos do Lutero, textos antissemitas que o Lutero realmente escreveu num determinado período da vida dele. Toda a doutrina, todo o conhecimento teológico do Lutero não é antissemita, mas tem uma parte em que ele foi antissemita, assim como ele também falou contra os turcos. Então, se pegou esse fragmento para legitimar o extermínio de judeus, de ciganos, de pessoas gays, de pessoas de portadoras de deficiência, principalmente mental. Eu gostaria de sugerir que, se vocês procurassem no YouTube, e eu acho que também está na Netflix, se eu não me engano, que é a Arquitetura da Destruição, que relata bem essa lógica nazista e também fascista, que tinha também um componente de arte que era extremamente grotesco, mas era todo um redesenho da sociedade. Então, é algo extremamente profundo. E a religião, ela se torna um poder importante. Acho a conexão da Romy, acho que travou aí, não é isso? Enquanto a Romy aí vai vendo para poder voltar, tem uma pergunta da Adriele, né? E aí eu acho que o Tiago pode também nos ajudar nessa reflexão. Como ser instrumento de paz em diferentes linguagens religiosas? Quer dizer, como encontrar um caminho comum a todos? Existe uma linguagem de paz que toca assim essa diversidade de religiões, de igrejas, e como encontrar esse caminho comum? Bom, eu costumo dizer que se Deus é amor, assim como a Bíblia nos ensina que ele é, só é possível anunciá-lo amando. Eu acho que o amor é a linguagem comum de todas as religiões. Pois é, e aí agora a Romy conseguiu voltar, né, Romy? Consegui. E a partilha estava tão bacana assim, se você voltar aí um pouquinho, né? Seria bacana para a gente poder ouvir. Tá, não, eu tô agora, pulei pro celular, que o meu computador ele é rebelde. Ele desliga quando ele quer. Então, eu vou falar por aqui. Então, como eu estava dizendo, a gente precisa compreender que a religião ela não pode ser idealizada. Imaginar assim que só porque a religião é uma coisa isenta da prática do mal. A religião é instituição humana também. E muitas vezes ela substitui o mistério, a transcendência, Deus, e coloca no lugar de Deus os poderes e os interesses humanos, os poderes e os interesses econômicos. Então, quando há essa apropriação de movimentos fascistas ou nazistas ou outros movimentos totalitários,
geralmente o que prevalece é esse aspecto da relação profunda de uma determinada tradição religiosa com o poder. Por isso é tão importante também a separação entre religião e Estado. Porque imagina, num sistema totalitarista, a gente ter uma religião do Estado que começa a impor os seus dogmas, a sua doutrina para o conjunto da população. Isso não vai viabilizar políticas públicas, por exemplo, que favoreçam a igualdade, porque sempre vai ter alguém que vai ter que ser controlado, que vai ter que ser exterminado. Então, essa é uma relação perigosa quando a igreja, seja ela qual for, se agarra e se atrela ao poder e tem a lógica do controle. E isso é um pecado, vamos dizer assim, permanente nas igrejas. Por isso que a gente precisa desenvolver esse aspecto profético, que é a crítica à religião. Coisa que aqui no Brasil a gente não consegue fazer. Mas onde é que eu posso compreender que a crítica à religião faz sentido? Ora, vamos ler o Evangelho. O que Jesus fazia se não era crítica a um sistema religioso da época, que não garantia, que excluía as pessoas pobres? Lembrem como eram tratadas as mulheres naquele contexto da Palestina. Lembrem como eram tratadas as pessoas portadoras de deficiência, as pessoas doentes. A doença era associada com o mal. Então, Jesus precisou fazer essa crítica ao sistema religioso da época para poder construir um movimento que fosse um movimento civilizatório. Quando Jesus diz que a lei não pode ser absoluta, Jesus está construindo um projeto civilizatório que incluía todas as pessoas excluídas da sociedade. Então, aqui no Brasil, já estou terminando, aqui no Brasil tem gente que chama a atenção, principalmente representantes do movimento feminista, e também das religiões de matriz africana, que a gente tem uma teocracia. E isso é verdade, porque a gente tem parlamentares, a gente tem um presidente da República que tem se valido da tradição religiosa cristã para justificar a perseguição. Então, isso a gente não pode aceitar. E, nesse sentido, eu penso que a gente precisa ter um esforço muito grande de transformação da cultura religiosa. Então, assim, como é que a gente vai promover essa mudança da cultura religiosa no Brasil? Que religião não é controle, religião precisa ser libertação, precisa ser liberdade. A gente tem uma tarefa bem difícil nas nossas mãos. Difícil mesmo, muito sério o papel, a missão que esse período histórico coloca nas nossas mãos. Uhum. Assim, né, partilhando um pouco também, né, tem um livro de José Coblin, né, O Seguimento de Jesus, né, que fala assim: Jesus criticou radicalmente a religião do seu povo, e os cristãos também devem criticar a religião, em primeiro lugar, a sua, porque esta sempre tende a se afastar do caminho de Jesus e se tornar autônoma, dando satisfação às necessidades ou aos desejos religiosos dos seus povos, mas sem referência ao reino de Deus. Só para finalizar assim, com um outro questionamento que eu faço para os participantes, será que também, acho que não um pouco disso, existe uma construção também, né, da nosso seio, né, no seio do Brasil, enfim, que é o seguinte, né, do nosso povo, que é: você é um bom católico, você é um bom cristão, né, quando você defende aquilo que é a sua religião, e aí você consegue criticar e apontar, né? Então, assim, esse processo, por mais que às vezes nos
toque nas feridas das nossas próprias igrejas, né? Do nosso povo. É importante fazer, né? Que a gente vive esse momento. Alguém gostaria de comentar? Assim, porque eu falo isso como jovem, né? Confesso aqui, eu acho que Sabrina também sente isso, que às vezes a gente é muito pressionado a ser um jovem que fala super bem da sua religião, que apresenta de forma assim, né, sorrindo, mesmo diante de uma situação de injustiça. E como é que a gente... Não é preciso ter essa visão para dentro também, assim, de transformação? Zeca? Aí, obrigado. É que, assim, eu acredito que, por exemplo, na nossa caminhada como cristãos, nós que estamos um pouco mais no lado de inserção mesmo, assim, a gente que está mais envolvido com o trabalho social, que a gente está envolvido com outras realidades. Por exemplo, eu tenho uma experiência muito profunda, já há mais de 10 anos, de trabalhar com o curso de verão em São Paulo, do CESEP, que me dá uma leitura muito ecumênica e de diálogo interreligioso, sabe? Isso vai ampliando e você vai criando feições disso, entendeu? Você vai se diferenciando no meio dos outros por causa de você beber justamente desses lugares que te dá esse espaço de entrar. Eu acho bonito isso. E aí, essa que é a grande dificuldade da nossa igreja, que eu acredito que ajuda um pouco na concepção da pergunta que o Frei fez, porque a nossa igreja, ou ela deixa de ser esse espaço de poder para ser espaço de serviço, ou ela não terá mais o protagonismo na história, nem no Brasil. Acho que a grande dificuldade está nisso. E o leigo, interessante isso, as grandes revoluções, vamos por assim, ou as grandes reformas da igreja, nasce da expressão do leigo. É o leigo que sempre faz esse caminho, né, de rever o processo. E a gente está tendo um pouco disso no Brasil, nesse sentido de buscar realmente essa compreensão. E o Papa Francisco nos mostra constantemente isso. Ou a gente rompe com essa ideia, porque o clericalismo é isso, né? Quando a gente fala clericalismo, não está dizendo que está aumentando o número de padres e diminuindo, no caso eu como religioso, diminuindo o número de irmãos. Não, a gente está dizendo que o movimento clerical ou clericalismo está deixando a esfera do serviço do ministério para ser um poder. E esse poder é justamente de fazer com que as outras esferas, os outros modos de viver a nossa fé, seja submissa a isso, né? Então, nós, como expressão do amor, do grande amor, como o nosso irmão Tiago falou, Deus é amor, a gente tem que trazer isso profundamente, porque é isso que vai transformar a nossa realidade. E às vezes a gente fica preso a isso. Então, me dá nos nervos, quando você, dentro da comunidade, ou dentro das pastorais, você lida com disputa de poder. Você não lida com as questões de vamos nos colocar a serviço para construir o reino. É isso que a gente tem que retomar. Isso é o evangelho, né? Essa é a parte nossa, o compromisso nosso. E aí eu queria terminar com uma frasezinha aqui do livro, já que o Washington está todo citando o livro, né? É que tem o livro do Newton Borner, que é muito legal, que ele fala sobre a questão da necessidade de transgredir. E nós precisamos transgredir. E a transgressão, ela gera justamente a evolução. A gente não pode ficar parado, né? É nesse sentido. Daí ele diz bem assim, olha, ele fala assim que quem vive só na tradição, isso é muito importante para nós hoje, mas quem vive só na tradição acaba ficando tolo. Veja só, se a gente não tá, né? E ele fala que quem vive só na transgressão acaba ficando perverso. Então, essa que é a dificuldade nossa hoje, de como a gente conciliar esse novo que vem a partir do evangelho. Se eu quero uma igreja pautada na tradição, que a gente já está percebendo isso, como está forte a nossa igreja, nós somos tolos, a gente não chega realmente naquilo que é o profundo da identidade cristã. Agora, quem só quer transformar, né, no sentido de transgredir, né, no sentido de buscar dar vazão aos seus próprios desejos, por exemplo, é perverso, é uma perversidade, e a gente está encontrando muito isso. Então, onde que está a capacidade de servir, de olhar para o outro, para o sofrimento do outro, né? Essas coisas assim.
E é bem isso, né? E assim, acho que surgiu aqui um comentário também, o Elson quer dar o seu pitaco de livro. Ele sugeriu o livro Jesus antes do Cristianismo, de Alberto Nolan. Tem tudo a ver com essa discussão. E aí, gente, tem uma pergunta que eu acho que tem tudo a ver com esses espaços, né? O CONIC também tem seus espaços de divulgação, de informação, e também tem as páginas aqui que tem isso com muita força, que é o seguinte, o José Ronei, só para a gente finalizar, até que ponto o silêncio de muitos segmentos no âmbito eclesial sugere uma conivência com o bolsonarismo? O silêncio pode ser a linguagem velada daquele que consente? Porque eu acho que as nossas páginas tentam falar algo, né, em nossas frentes. Então, acho que tem tudo a ver. Quem poderia aí fechar com essa pergunta, porque acho que começou, né, o momento da nossa conversa que parece que a gente está assim, próximo, sentado, né, numa reunião, os amigos conversando, né? O pessoal começou a gostar. Mas aí para a gente poder fechar essa reflexão. Tiago, acho que começa e depois a Rome. Então, eu acredito que os discípulos de um Cristo que morre de braços abertos, a esses discípulos não compete estar de braços cruzados diante de nenhuma injustiça, né? O próprio Desmond Tutu, que é um reverendo anglicano, diz que se nos silenciarmos diante de uma opressão, nós já fizemos uma escolha. É a escolha pela manutenção do status quo daquele que oprime. Então, não é possível se silenciar diante da opressão, não existe neutralidade, né? Como o próprio nosso patrono da educação também reafirma, né? Não existe neutralidade. E talvez uma das características dessa neutralidade ou desse silêncio diante das injustiças tem muito a ver com essa forma deliberada, talvez, de como um discurso fundamentalista ou como um discurso esvaziado do caráter, da dimensão humana, histórica e política de Jesus Cristo vai tomando um pouco os nossos sermões, a nossa percepção de religião. Né? A gente precisa trazer Jesus para a história e lembrar que Jesus foi um homem pobre, periférico, um preso político, torturado e morto pelo Estado, amando dos religiosos e dos cidadãos de bem da sua época. Então, uma vez esvaziada nessa dimensão política, essa figura de Jesus, então, ela perde justamente o seu caráter profético de denunciar as injustiças, e ela pode ser usada, então, à revelia, né, para atender os interesses de uma classe dominante. Então, a gente precisa trazer Jesus de novo para a história, né? Sabrina? Eu achei que era a Rome que ia falar agora. Eu estou apontando para baixo para ela responder. Então, eu acho que tem esse aspecto que o Tiago falou, mas eu não sei se mais grave que o silêncio, porque a gente sabe que nas nossas tradições de fé também o recolhimento, o silêncio tem uma questão de mística, de espiritualidade. Então, a gente também precisa cuidar para não associar o silêncio só com um aspecto de, eu não tenho nada a ver com isso, porque, às vezes, o silêncio ele também é uma forma da gente se abastecer, de se recolher, de estar com Deus, né? O que eu penso é que a gente precisa refletir sobre a indiferença. Então, assim, uma indiferença com tudo que está acontecendo, uma indiferença com o racismo. O que é que a gente não tem a ver com isso? A nossa igreja é uma maioria branca, então por que a gente vai falar de racismo quando o racismo é um problema dos brancos? Porque o negro não é racista, quem é racista é a pessoa branca. Então, somos nós que precisamos falar do racismo.
Outra coisa é bom para você manter uma certa harmonia, quer dizer, não quero criar divisões dentro da minha igreja, então não vou tomar postura. Só que o não posicionar-se, o não tomar postura, significa uma total incoerência com o evangelho. Então, a pergunta que a gente faz é: o que é que nós queremos defender? A instituição ou o evangelho? Se a gente está para defender a instituição, eu diria que a gente está muito mal, porque está lá no livro de Coríntios, né, que a igreja, bom, a nossa grande esperança é que um dia a igreja acabe, porque a igreja é um meio, é um caminho para se alcançar isso que eu nem gosto muito da palavra reino, porque me lembra reinado, mas é o que a gente fala de ter o reino de Deus, ou seja, essa nova humanidade transformada. E a igreja não é um fim em si mesmo, a igreja é um meio para a gente alcançar isso. E aí a gente precisa pensar, bom, o nosso segmento é em relação à igreja, às doutrinas, à tradição, como bem disse o Frei Zeca, ou o nosso segmento, nosso discipulado é em relação a Jesus? Se for em relação a Jesus, aí a indiferença não cabe, porque Jesus em momento algum foi indiferente. E o silêncio, ele às vezes pode me fortalecer, inclusive para eu deixar de ser indiferente. Então, assim, eu penso que a gente precisa tomar cuidado quando a gente fala no silêncio, porque às vezes o silêncio ele é importante para a gente poder fazer os discernimentos necessários. Porque nem sempre eu posso falar assim. Numa realidade complexa como essa, a gente precisa pensar, a gente precisa meditar e se recolher, né? Eu sei que tem os jesuítas, não sei qual é a tradição católica ali, mas que tem esses retiros de silêncio. Eu nunca fiz porque eu sou meio agitada, então eu não sei se eu daria conta, mas eu respeito muito quem faz. E eu tenho certeza, os budistas, né, trabalham muito com silêncio, e eu tenho certeza que quando eles se recolhem, eles não estão apáticos, eles estão se preparando para ter um discernimento e para ter uma atuação coerente. Então, assim, isso que eu gostaria de falar, acho que mais perigoso que o silêncio é a indiferença, porque a indiferença é, tô nem aí, né? E ela é muito perigosa. Interessante, pastora, que você coloca justamente essa diferença, né? O silêncio, ele é diferente da omissão, né? O silêncio Isso. Como esse exercício, né, de interioridade, de espiritualidade, é diferente da gente se omitir diante da injustiça, né? E, gente, eu acho que tem mais pergunta aí, eu acho que a gente já está aí partindo, né, para o fim, porque já deu 1h20, 1h22 de live, e para a gente deixar essa live com gostinho de quero mais, né, para a gente fazer as nossas próximas lives. Então, a minha fala agora é de agradecimento a todos vocês, gratidão imensa por vocês partilharem, né, tantas vozes, né, tantas falas proféticas de amor, de fraternidade, e essas falas constroem, né? Então, obrigada por construírem essa live com a gente, né? Agradeço também ao Washington por ter me convidado para fazer essa mediação. Não sei se foi das melhores, não, né? Mas aí a gente vai improvisando, né? Agradeço ao Rômulo também, que está atrás aí dando esse suporte técnico. Enfim, a todas as pessoas que participaram, né? Foi muito bom. É muito bom a gente ter esses espaços, né? De ouvir, né, de falar, de partilhar as nossas angústias, talvez, as nossas experiências, né, e poder escutar, né, eu acho que quando a gente escuta trabalhos tão legais, né, é tão bom, parece que a gente reanima, a gente consegue reavivar essa esperança, né, porque, igual eu falei, gente, é tanta coisa acontecendo, tanta coisa, sabe, tantas mortes, infelizmente, a gente está vivendo um período tão difícil, né, que a gente fica mesmo vivendo esse desamparo, né? Fala, oh meu Deus,
que está acontecendo? Como que a gente pode fazer, né? E só de saber que a gente tem uns aos outros para contar, né? Gente para a gente reencontrar aí, gente para interagir, já é algo muito bom para nós, para o nosso coração, né? Para o nosso espírito aí, dar essa animada. Então, muito, muito obrigada, viu? Deus pague vocês. E é isso, né? Não sei se o Tom quer agradecer alguém ou quer falar alguma coisa. É isso mesmo, assim, né? Eu acho bacana, muito bacana isso. Inclusive, eu queria dar também um testemunho. Um dos ouvintes aí é o Márcio Vital, um amigo meu que começou minha caminhada da Jufra em Penedo, Alagoas. Hoje é espírita, né? E a gente comunga e partilha tanta coisa bacana assim. E ele está assistindo, ele ama esses espaços de diálogo ecumênico, interreligioso. A gente cresceu assim, aprendendo isso. O Elson mandou, né? Muito bom, qual vai ser a próxima? Então, nossas famílias ouvindo, né? Aprendendo também um pouco mais. Então, isso, gente, é uma riqueza profundamente, assim, é muito valioso. Só agradeço muito a vocês. E, Sabrina, lembrar que dia 27, próximo sábado. Próximo sábado a gente tem a nossa live, né? Nossa terceira live, que vai ser entre as pastorais da juventude. Então, no dia 27, às 19 horas, nesse mesmo canal, nesse mesmo horário, a gente vai ter a nossa terceira live com as pastorais da juventude. Esperamos vocês, né? É isso. Beijão, Adriele, Edvanson, a todos que estão aí. Um beijo! Com Deus! Paz e bem. Tchau! Tchau. Paz e bem, gente! Saiu do ar.